Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira importante, quarta-feira, dia de separar os homens dos meninos. Os homens é o Flamengo e os meninos é o Central Córdoba. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu vou pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, terça-feira, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a última atividade em preparação para a partida de logo mais contra o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores da América, quarta rodada da fase de grupos. Felipe Luiz trabalhou a equipe que vai a campo diante do Central Córdoba, porém, sem fazer nenhuma projeção da escalação que vai começar jogando, divulgando apenas a lista dos relacionados, sem as presenças de Gonzalo Plata e também de Everton Cebolinha. Sobre as ausências de Plata e Cebolinha, o departamento médico do Flamengo se pronunciou e explicou cada situação. Sobre Gonzalo Plata, ainda com dores por conta de um edema ósseo no joelho direito, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do clube e está fora da viagem à Argentina. Sobre Cebolinha, após exame de imagem realizado na última segunda-feira, constatou-se uma pequena lesão na fáscia muscular no local em que o jogador passou por uma cirurgia em 2024. Porém, não há comprometimento do tendão nem dos músculos na região. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Sobre Varela, que também estava ali meio com uma pancada no pé, após receber um pisão no pé direito na partida contra o Cruzeiro no último domingo, o Varela fez exame de imagem na segunda-feira, onde não apontou fratura no local. O jogador foi liberado para viajar com o grupo até a Argentina. Agora vamos trazer a lista dos relacionados do Flamengo por posição. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Alexandro. Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Cleiton. Volantes: Pulgar, De La Cruz, Alan e Everton Araújo. Meias: Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Joshua e Gerson. E atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Michael e Juninho. Felipe Luiz relacionou para a partida de logo mais contra o Central Córdoba 24 jogadores. O Flamengo embarcou com destino à Argentina ontem às 15 horas no aeroporto do Galeão, desembarcando lá na Argentina por volta das 19 horas em Santiago del Estero, local da partida. A equipe de arbitragem completa e definida pela Conmebol para apitar Central Córdoba e Flamengo. O árbitro é Felipe González, do Chile, assistido na bandeira 1 por José Retamal, também do Chile, na bandeira 2 por Márcia Castillo, também do Chile, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Benjamin Saravia, também do Chile. A transmissão da partida será feita em duas formas: na TV aberta pela Globo para todo o Brasil. Agora uma informação importante, hein? Para todo o Brasil, exceto 3 estados. Os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul não vão acompanhar Córdoba e Flamengo. Vão acompanhar Cerro Porteño e Palmeiras. Na Globo, para todo o Brasil, menos para esses 3 estados, a narração vai ser de Luiz Roberto, com comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Roger Flores. Também a partida do Flamengo vai ser transmitida pelo streaming da Paramount Plus. Na Paramount Plus, a narração vai ser de Marcelo Razan e comentários de Marília Ruiz.
Bom, meus amigos, o Flamengo defende hoje contra o Central Córdoba uma invencibilidade de suas defesas em jogos da Libertadores, jogando como visitante, por não ter tomado nenhum gol, nem contra a LDU no Equador e nem contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Então, Flamengo jogando como visitante ainda não tomou gols nessa fase de grupo da Libertadores. O Flamengo pode terminar a quarta rodada, essa que nós vamos disputar amanhã, da fase de grupo da Libertadores, com a liderança do grupo C, bastando para isso que a partida entre Deportivo Táchira e LDU, que será realizada na Venezuela às 19 horas, portanto, antes do jogo do Flamengo, não termine com a vitória da LDU. Qualquer resultado favorável ao Deportivo Táchira, seja um empate, seja a vitória, e aí sim, com esse resultado, o Flamengo vencendo o Central Córdoba por 2 gols de diferença, nesse caso, o Flamengo e Córdoba somariam o mesmo número de pontos, 7, porém o Flamengo venceria o time argentino no saldo de gols. Portanto, é possível que o Flamengo possa terminar a quarta rodada em primeiro lugar do grupo C, bastando para isso que o Táchira não perca para a LDU, lá na Venezuela, e que o Flamengo vença com 2 gols de diferença o Central Córdoba. Lembrando aqui quais são os critérios de desempate entre 2 times no mesmo grupo, na fase de grupo da Libertadores, pela ordem. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O segundo critério é o maior número de gols marcados. O terceiro, o maior número de gols marcados como visitante. O quarto, o ranking da Conmebol. E em quinto, um sorteio para definir quem tem mais chance ou não no critério de desempate. A partida de hoje contra o Central Córdoba, pela Libertadores, marcará a partida de número 100 do goleiro Agustín Rossi do Flamengo. Agustín Rossi vestiu o manto sagrado rubro-negro por 100 vezes ao entrar em campo. Vai vestir por 100 vezes ao entrar em campo hoje contra o Central Córdoba. Depois da grande exibição diante do Cruzeiro, mesmo sofrendo a derrota, esperamos que nesse dia tão importante para o Rossi, como jogador de futebol profissional do Flamengo, ele seja vitorioso e que o Flamengo traga uma grande vitória e, se possível, a liderança do grupo. O craque da camisa 10 do Mengão, o uruguaio Jorge André Arrascaeta, foi eleito craque do Campeonato Brasileiro no mês de abril. Agora, né? Arrascaeta comeu muita bola nesse mês de abril jogando no Brasileirão. Bom, o Flamengo Sub-20 volta às disputas do Brasileirão hoje, quarta-feira, às 15 horas, jogando na Gávea, enfrentando o Bahia pela 9ª rodada da competição. Nesse momento, o rubro-negro ocupa a 7ª posição na tabela de classificação, dentro da faixa de classificação, ou seja, está entre os 8 melhores da competição. Porém, ele só está a 4 pontos do líder do campeonato, o Palmeiras. Por isso, uma vitória hoje diante do Bahia na Gávea é super importante para uma subida de tabela do Sub-20 do Mengão. Definido pela Conmebol os uniformes que usarão Central Córdoba e Flamengo na partida de logo mais na Argentina. O Flamengo jogará todo de branco, enquanto o goleiro Rossi vestirá o uniforme todo azul. Portanto, Flamengo todo de branco, Rossi todo de azul. O TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, decidiu e a FIFA acatou. O Lyon do México está fora do Mundial. A vaga, que era do time mexicano, será decidida num confronto entre outro mexicano, o América do México, e o Los Angeles FC, partida a ser marcada pela FIFA. Ainda não sabe se a data e nem o local desse confronto. Só sabe que daí surgirá o terceiro adversário do Flamengo no Super Mundial de Clubes. A diretoria do Flamengo solicitou pela segunda vez mais 90 dias para assinar o termo de acordo final pela compra do terreno do Gasômetro, onde poderá erguer seu estádio. O acordo foi feito com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a Advocacia Geral da União e também com a Caixa Econômica Federal.
Luiz Eduardo Batista, presidente do clube, justifica o pedido de mais 90 dias, pois ainda está a aguardar por parte da FGV Projetos a entrega de um estudo de viabilidade da obra contratado a esse braço da Fundação Getúlio Vargas. Mesmo com o recorde de receita de 236 milhões no primeiro trimestre de 2025, o resultado final do trimestre apresentou um déficit de 9,2 milhões de reais. Resultado considerado normal e aceitável para o período, já que nos 3 primeiros meses de cada ano são os meses que menos se recebe receita recorrente nos clubes de futebol, pois nos últimos anos a exceção de déficit nos 3 primeiros trimestres foi no ano de 2023. E por que houve essa diferença em 2023? Não houve déficit, foi superávit? Porque realmente no ano de 2023 foi o período em que foi realizada a venda do meio-campista João Gomes ao futebol inglês por 103 milhões de reais. Bom, meus amigos, atualizando a situação de Paquetá, com uma informação trazida pelo jornalista da TNT Esportes, Fred Caldeira, não há a possibilidade do meio termo no caso de Lucas Paquetá em relação à conclusão do caso em tela. Como, por exemplo, não há possibilidade de uma suspensão como punição. Ou o atleta será inocentado ou o atleta será banido. Esse banimento é a pena que é sugerida pela Federação Inglesa de Futebol. E o Flamengo é sim o trem pagador do futebol brasileiro. Pois no domingo retrasado contra o Corinthians, a Globo bateu todas as suas metas e todos os seus recordes de audiência no domingo, quando o Flamengo venceu o Corinthians por 4-0. Agora, no domingo passado, foi a vez da TV Record quebrar seus recordes de audiência em transmissão de Campeonato Brasileiro, com a transmissão de Cruzeiro 2, Flamengo 1. Bom, na última segunda-feira, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, empossou o Flamengo e outros 8 integrantes na Comissão Nacional de Clubes, CNC. O presidente Luiz Eduardo Batista Ubap representou o rubro-negro e tomou posse na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Esse grupo de 8 que formarão a Comissão Nacional de Clubes terá a responsabilidade de discutir posições e mudanças importantes para o Campeonato Brasileiro. As principais é se aprofundar no estudo sobre gramados sintéticos e também sobre a diminuição do número de clubes rebaixados em cada edição do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão dessa quarta-feira. Quarta-feira é importantíssimo para as pretensões do Flamengo no restante da temporada. Nós temos que imaginar que o Flamengo vai fazer um jogo muito bom, vai ter uma performance boa e que dessa performance vai surgir uma grande vitória capaz de nos dar tranquilidade para o prosseguimento da Libertadores, já que os próximos 2 jogos do Flamengo serão no Maracanã, ao lado da sua imensa nação rubro-negra. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.